vezes estamos aprisionados em tantas cadeias, em tantas prisões, mas Jesus, ele quer chegar gentilmente, ele quer entrar, ele quer fazer algo sobrenatural, ele quer mover aquilo que você não consegue mover, ele quer tirar da tua vida aquilo que você não consegue tirar, mas para isso você tem que permitir, precisa permitir. Porque houve milagre com a sogra de Pedro? Porque Jesus entrou na casa. Só vai acontecer milagre quando Jesus entrar na casa. E a casa aqui que nós estamos nos referindo, não é casa materialmente de tijolo, não. Quando nós clamamos, entra na minha casa, mas é a minha vida, é no meu coração, é dar lugar, é dar legalidade no coração para as coisas de Deus. Glória a Deus. Outro ponto que nós vamos ressaltar dentro desse texto é que Jesus ficou até o final da tarde nessa casa. E quando os moradores daquela localidade ali descobriram que Jesus estava ali, houve uma multidão de pessoas na frente da casa de Pedro, porque descobriram que Jesus estava ali. Mas quem são essas pessoas? Os enfermos, de toda espécie, Lívia, de enfermidade, que estavam ali. Para quê? Para que Jesus pudesse tão somente tocar com as suas mãos e curar os seus flagelos, as suas enfermidades. E a Bíblia diz no versículo de número 34, dessa forma, que o versículo 31, então chegando-se ele e tomou pela mão, levantou, e a febre o deixou e servia. E tendo chegado, versículo 32, e tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e endemoniados. Agora começam a imaginar a aglomeração em frente da casa de Pedro. Uma aglomeração essa que acontece quando nós vamos a um hospital e muitas das vezes até desistimos, desanimamos. Já aconteceu isso comigo, de ver tanta pessoa na minha frente e com um problema mais grave do que o meu, do que eu abrir mão e sair. Mas essas pessoas não abriram mão de sair, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele curou todos. Ele curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou os demônios. Aleluia. Então aquele povo ficaram curados. Glória a Deus. Não foi somente a sogra de Pedro que recebeu o milagre. Maravilha, aleluia. Irmãos, toda sorte de enfermidade. Talvez tinha pessoas ali cego, talvez tinha pessoas ali manco, talvez tinha pessoas ali com lepra, com tanto tipo de enfermidade, mas Jesus curou de todos os males. Aleluia. Aí vai dizer que a Bíblia me faz entender aqui que Jesus dormiu na casa da sogra de Pedro. Porque no versículo que nós lemos, 35, diz que ele fez o quê? Pela manhã levantou bem cedo, ainda era escuro, devia ser por aí umas 4, 5 horas da manhã, 3:30 da manhã. Jesus saiu para um lugar deserto, e a Bíblia diz que ali ele fazia o quê? Ele orava. E aqui nós chegamos a um ponto crucial: como está a sua vida de oração? Você ainda tem prazer em orar? Orar nada mais, nada menos é do que conversar com o Senhor. É o único meio que nós temos de falar com Deus. Posso cantar muito bem, tirar um louvor lindo, abençoado, tocar pessoas profundamente, pessoas chorarem, sentir a presença de Deus, mas dessa forma eu ainda não estou falando com Deus. O que me faz falar com Deus é a fé, é a certeza que Ele está me ouvindo. E eu peço a Ele como se eu estivesse pedindo a uma pessoa que eu tenho muita intimidade. Ora, não é assim? Você só vai pedir alguma coisa emprestada a alguém
principalmente se for um dinheiro. Você não vai pedir a um estranho. Você só vai pedir com quem você conhece, com quem você tem intimidade e principalmente com quem você sabe que não vai dizer não. Às vezes somos surpreendidos. Conversar com Deus, irmão, oração. Aí tem gente que pensa, não há mais necessidade de orar. Engana-se. A Bíblia diz que a oração de um justo vale muito em seu defeito. Quando você descobre que você não está conseguindo mais orar, saiba que a tua força espiritual se esvaiu, acabou. Quando o crente ele não consegue mais dobrar o joelho, ou até mesmo de pé, ou sentado, quando o crente não consegue falar com Deus, a sua vida espiritual está completamente falida. A fé se foi. Então há uma necessidade de orar. Jesus, ele vai deixar um exemplo clássico. Você vai encontrar nos evangelhos Jesus deixando os discípulos sair num lugar à parte para orar. Sempre buscar do alto, sempre buscar de Deus, sempre buscar do Pai condição para exercer o seu ministério terreno. Eu vi dizer um pregador uma certa feita que quando ele quer pregar meia hora, ele tem que orar pelo menos 1 hora, no mínimo meia hora de oração. Ele tem que ter uma vida pautada de oração. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave que move a mão de Deus. Mas pastor, não consigo orar, tem um bloqueio, tem alguma coisa errada. Você precisa pedir a Deus para acabar com esse bloqueio. Não consigo orar 1 hora, meia hora. Não faz mal, irmão, ore 5 minutos, mas ore. Porque oração é um exercício. Como uma pessoa que entra numa academia para fazer o exercício corporal, ele entra raquítico, né? Ele entra magro, todo franzininho, mas conforme ele vai o quê? Pegando corpo, pegando massa. Oração é assim. Bote um propósito, eu vou orar 5 minutos. Parece que é muito, tem pessoas que não conseguem orar 5 minutos. Dá uma canseira, a mente começa, mas quer ter vida abençoada, passa pelo processo da oração.